Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Hoje vamos falar sobre o Banco ABC. O Banco ABC divulgou seus resultados no dia 11 de agosto de 2023 para o segundo trimestre de 2023. Foi na sexta-feira, hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023, e foi feita a teleconferência para a apresentação dos seus resultados. Eu vou dar uma olhada aí no banco, como foram esses resultados e o que a gente pode esperar em termos de dividendos. Lembrando que esse é um banco, ele entrou aqui nas análises do canal há pouco tempo, tendo em vista as solicitações que foram feitas. Como, por exemplo, esta da Tatiana Brandão, 2 dias que ela fez isso, portanto, foi lá na sexta-feira quando os resultados foram divulgados. Então, eu estava aguardando aqui pelo banco a análise do balanço do Banco ABC, que nós vamos fazer agora. E eu vou me utilizar, como sempre, das informações trimestrais. Aliás, eu acho que eu já vou aproveitar a oportunidade e pegar aqui direto as informações que me interessam, porque nós vamos levar lá para o final, para a nossa tabela de múltiplos do ABC. Então, a primeira coisa que nós queremos saber aqui é com relação ao patrimônio líquido do ABC. Veja que ele dá uma evoluída de 5,2 no final do ano passado para agora para 5,4 bilhões do seu patrimônio líquido. E olhando para as receitas do banco, que depois nós vamos computar com as receitas líquidas, veja que no acumulado do exercício atual nós temos 2,1 bi, enquanto no acumulado do exercício anterior foi de 1,2 bi. Portanto, cresce de forma significativa a receita do Banco ABC. Por outro lado, vamos dar uma olhada aqui no lucro líquido do ABC. Note que no acumulado do exercício anterior, aliás, deste exercício, 391 milhões, ao passo que no acumulado do mesmo período, né, do exercício anterior, do ano passado, 384, portanto, cresceu tanto na receita quanto no lucro líquido. E agora, olhando para o documento que foi apresentado por decorrência da conferência de resultados, vamos dar uma olhada o que a gente verificou aqui que possa ter chamado a nossa atenção. Veja que ele é um banco muito voltado para o meio corporativo, e aqui ele teve um aumento de 185 clientes no corporate, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, como é que a gente separa essa questão do ponto de vista do banco. Na qualidade da carteira, veja aqui ó, atrasos com período superior a 90 dias, ou seja, inadimplência superior a 90 dias, em 0,8 no total, o que é uma carteira com uma excelente qualidade. E aqui uma coisa que eu achei interessante foi o lançamento do segmento do agro, que até então não era algo muito significativo para o Banco ABC. E na evolução da carteira de crédito expandida do ABC, aqui você pode ver ó, que o ABC ele separa em 3 segmentos: C e B, Corporate e Middle. Quando ele falar de C e B, nós estamos nos referindo àqueles clientes que têm faturamento acima de 4 bilhões. Aqui é corporate e instituições bancárias. Já o corporate, então, ele fica entre 300 milhões de faturamento e 4 bilhões, ao passo que o middle ele fica entre 30 milhões e 300 milhões. Só para você situar toda vez que nós falarmos desses segmentos do banco. Significa o seguinte, se houver uma redução muito significativa, ou crescimento muito significativo, isso aqui vai impactar muito mais aqui no C, E B do que no middle. Ou seja, verifique o seguinte, aqui nós estamos falando da carteira de crédito e estamos nos referindo a empréstimos. Se nós olharmos para isso, veja aqui ó, no C, E B, lá no final, a gente vai encontrar quanto foi a variação dos últimos 12 meses. Veja que a variação ela é de menos 24,7%. Então tem impacto significativo, porque na verdade é o cliente aquele que tem maior recurso. Então, teve uma redução nos empréstimos concedidos para esse segmento. No corporate, que é o segundo maior, cai aqui 2,4, e no middle, em que pese cresça 21,9, evidentemente a gente está se referindo àquele cliente que tem um faturamento menor entre 30 e 300 milhões. Então, isso evidentemente né, pode ter feito com que a receita do banco não tivesse evoluído tanto quanto se propunha. E depois nós vamos ver isso aí mais no final.
Mas se olharmos para a carteira de crédito no final de todo o processo, veja que CEIB ele cai aqui, ó, 3%, ao passo que o Corporate cresce 11% e o Middle cresce 22,2%, sendo que no total cresceu 8,4%. Enquanto decresce aqui nos empréstimos, na verdade, a expansão, a carteira de crédito no todo, como expandida por todos os outros fenômenos que tem dentro da sua carteira, ela acaba evoluindo aqui 8,4%. E como é a exposição da carteira, veja que 22,8% está no agronegócio e o banco está, inclusive, com o apelo a incrementar mais nesse segmento, entendendo que essa é a locomotiva que leva a economia do Brasil. Energia, veja, nós também temos muito no segmento de energia aqui no canal, 12,7%, comércio, 8,8%, financeiro, 7%, transportes e logística, 6,8%, construção civil, 5,9%. É curioso isso aqui, porque é um indicativo de que o banco ele é muito forte, muito direcionado exatamente ao segmento corporativo. A margem financeira gerencial, veja, ela sai de 900 milhões para mais de 1 bi, crescendo 18,4% no comparativo semestral do primeiro semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2023. Na qualidade da carteira, então aqui é onde a gente verifica essas operações que têm atrasos, ou seja, inadimplência acima dos 90 dias, que é um dos, digamos assim, um dos parâmetros que nós mais gostamos de avaliar. Mas aqui, ó, o que talvez aqui seja mais significativo? Veja que o total aqui, ele está nessa linha amarela, que é de 1,2, bem abaixo do mercado como um todo. Onde se teve mais impacto foi no middle, 3,1% com esses atrasos, e depois veja como salta aqui, ó, o CEIB, que vai aqui de 0 para 2,7, ou seja, as grandes corporações elas começam a mostrar aí que talvez possa levar para um segundo semestre um pouco mais difícil, mais desafiador. As despesas com essas provisões para esses créditos que têm uma liquidação duvidosa, é curioso aqui que do quarto trimestre de 22 veio caindo aqui no primeiro trimestre de 23 para o segundo trimestre de 23, embora cresça em relação ao terceiro trimestre de 22 e também em relação ao segundo trimestre de 22. Significa que aqui, por conta talvez, né, da expectativa de um ano não tão bom, se tem aumentado essas provisões e agora se está reduzindo para chegar num patamar aí mais tranquilo para o banco. Isso significa o quê? Sobra mais para a distribuição de proventos e talvez por isso tenha um impacto maior dentro do lucro líquido, conforme nós vimos agora há pouco. Com relação às despesas do ABC, observe aqui, ó, que no total elas crescem 16,3%, sendo que a despesa de pessoal cresceu 20,4% no comparativo semestral isso aqui, e as despesas administrativas 19,4%. Ao passo que, se nós olharmos para a receita, aqui a receita já com seus descontos, 1,179, e fizermos o total das despesas, 465, em relação à receita, chega aqui no índice de eficiência de 39,5, o que ele dá uma piorada em relação ao primeiro semestre de 2022. Ao passo que no primeiro trimestre de 2023, ou seja, o trimestre passado, estava em 38,8, então agora tem uma piorada dentro do índice de eficiência, sendo que no segundo trimestre ele foi bem ruim aqui, 4,1. Não é que ele seja ruim, ele está abaixo dos 60% recomendado pelo Banco Central, então ele está até bem melhor que outros bancos, como por exemplo o Banco do Estado do Rio Grande do Sul que nós temos aqui na carteira. Mas em relação a si mesmo, ele dá essa piorada em relação aqui ao primeiro trimestre e acaba aqui no semestral nesses 39,5 como índice de eficiência. Nas captações, então mais forte que do ABC está no institucional, depois o corporate com quase 15%, pessoa física com 15,9%, o patrimônio líquido do banco 18,8%, que vai formar o patrimônio de nível, o patrimônio de capital principal do banco na hora de fazer essas concessões. No Senior International, 20%, sendo que aqui ó, quase 11%
nos negócios financeiros e 9,5% nas agências multilaterais, depósitos, entre outros, que é aquelas trocas de, de, de valores entre os bancos para fazer as correções no final de cada dia. Com isso, como nós vimos, né, o índice Basileia ele vai ficar aqui no seu capital próprio, que é aquele que nós vimos agora há pouco, 11,7, e nós vamos juntar mais o capital complementar, nível 1 e o nível 2, chegando a 15% do índice Basileia, ou seja, daquilo que o banco ele capta, certo? Aquelas captações que a gente viu agora há pouco. E agora ele vai emprestar. Então, 15% do que ele empresta é dele mesmo. Lembrando que a recomendação do Banco Central é na faixa ali dos 11%. Está aqui. Então ele já cumpre só no seu capital próprio e o restante são aqueles capitais ali, nível 1 e nível 2, formando 15%, sendo que os outros 85% justamente é dos recursos que ele pega dos seus clientes. Aí, e a gente viu ali pessoa física, institucional, etc. E no lucro líquido, como nós vimos, ele salta aqui de 384 milhões no primeiro semestre de 22 para 391, como nós vimos lá no ITR, crescendo 1,8%. E assim nós chegamos no guidance da companhia, que aqui algo me chamou a atenção durante a apresentação. Finalmente, vamos falar um pouco dos nossos guidances, né? O crescimento da carteira de crédito expandida, que era anteriormente o guidance de 12% a 16%, nós estamos mudando agora para 4% a 8%. Lembrando o seguinte, né? Já que o crescimento até junho foi próximo de zero, quando nós falamos que nós vamos crescer de 4% a 8% no segundo semestre, isso equivale a um crescimento anual entre 8% a 16%, como ritmo de crescimento no segundo semestre. Tá, isso aqui que é esquisito, tá? Então, porque, veja, o crescimento foi próximo de zero, por isso talvez o reflexo dentro das cotações na Bolsa de Valores. E aí ele está dizendo agora que essa projeção que está sendo colocada, porque aqui tem uma revisão no guidance, veja, é menos do que se tinha aqui, menos inclusive do que a metade do que se tinha no anterior. E ele está dizendo que aquilo ali não cresceu nada até agora, mas cresceria isso aí no segundo semestre, que é como se multiplicasse por 2 aquilo. Eu não vejo assim, porque se não andou até agora, tu está fazendo uma revisão para baixo. Acho que esse aí talvez seja a questão. Então, essa é a explicação. Mas eu queria que depois que você visse quando ele chegar no crescimento das despesas, que também eu achei muito interessante a argumentação. A mesma coisa que para o Miro. Nós tínhamos um guidance de 35% a 45% ao ano. Por conta dessas políticas de crédito um pouco mais restritivas, o crescimento foi praticamente flat. Não houve crescimento. Estamos nos propondo a crescer de 5% a 15% no segundo semestre, ano acumulado, o que significaria um ritmo de crescimento no segundo semestre entre 10% a 30%. Na parte. Ou seja, vai ser pela metade, mas é como se o ritmo fosse igual ao que eles tinham projetado antes. A mim, pelo menos, a argumentação não convenceu. Das despesas, e de novo mostrando o quanto o nosso modelo de negócio se adapta rapidamente à mudança de cenário, nós tínhamos um guidance de crescimento de despesas de 15% a 20%, estamos revisando para baixo, um nível de crescimento de despesas no ano entre 10% a 15%. E tu vê que aí agora, porque como está reduzindo o crescimento da despesa, então agora ele fez lá na revisão um anualizado. Então, nos anteriores ele fez uma revisão semestral e no outro ele faz anualizado. Para mim, assim, ficou muito estranha essa apresentação aí. Mas eu deixo para você chegar às suas próprias conclusões. E por fim, aqui na parte de sessão de perguntas e respostas, que eu também achei interessante, o Sérgio Borejo, então ele é o CFO do ABC, né, responsável pela parte do financeiro. Olha o que ele diz em relação ao não crescimento. Agora, não teve nenhuma mudança significativa. Esse não crescimento, como o Sérgio explicou, ele está muito mais ligado à nossa percepção de risco e de retorno desses portfólios do que alguma questão governamental. Como o Sérgio já disse anteriormente, a gente tem uma questão que a gente estava percebendo que o risco estava aumentando e os spreads estavam praticamente estáveis. Então, poderíamos ter originado mais ativos? Poderíamos. Tivemos condições, apareceram operações, a gente tem uma participação ainda pequena no mercado, tem oportunidades para crescer, mas a questão maior deste crescimento está ligada ao risco-retorno que nós, no nosso entendimento, não compensava crescer. Né? A segunda pergunta? Bom, mas aqui, só para a gente finalizar, ele faz a leitura que isso está muito mais associado ao alto risco que tinha no mercado do que qualquer questão governamental, que eu acho que foi o que tinha ali por trás da pergunta. Aí, eu acabei vendo essa notícia aqui do UOL, veja que ela é do dia 12/8, e ela é, na verdade, atribuída ao Estadão. Então, bancos elogiam o ministro da Fazenda, entendendo que a política econômica está na direção certa. E é curioso, porque o maior risco da carteira, ele está associado ao quê? A dificuldade das pessoas pagarem. Por que elas têm,
não as pessoas jurídicas aqui no caso. E por que crescem essas dificuldades? É exatamente por conta daquilo que se está vendo dentro do mercado. Os resultados dos bancos eles não foram bons. Eu até não queria avançar muito sobre isso, porque foge um pouco aqui da leitura, mas a expectativa que se tem aí, talvez o segundo semestre, dentro do que a gente viu no guidance, acabe não correspondendo também. Mas os bancos, no geral, eles estão dizendo que está na direção certa. E aqui nós vamos encontrar o Santander, nós vamos encontrar o Itaú, nós vamos encontrar o Bradesco dentro dessa reportagem. Eu sugiro que você leia. Eles atribuem isso aí principalmente ao arcabouço fiscal e à reforma tributária. Eu acho que a gente pode não ter uma surpresa tão agradável no decorrer do ano, mas a gente fica observando. E talvez aí surjam oportunidades de compra para os bancos, principalmente aqueles que fazem parte da nossa carteira. E com isso a gente pode chegar aqui na nossa planilha com os múltiplos do ABC, que orienta mais ou menos se ele está se oferecendo numa condição de que a gente ingresse ou aumente a nossa posição. Então a gente tinha lá no início do ano a expectativa de receita, que até era compatível com o guidance do banco de 5,3 bi, e veja com que o resultado obtido até agora cai aqui para 4,2. O lucro líquido em 835 milhões e a gente baixa aqui para 783 milhões. Na média, o ABC ele veio tendo um payout aqui de 40,79%, mas na nossa visão aqui, a gente acabou ficando mais conservador e reduzindo para 35%. O banco aqui com chance de poder distribuir R$1,21 de proventos até o final do ano. O ABC, que até o presente momento, veja aqui no acumulado, ele já distribuiu 83 centavos. E é interessante aqui de nós observarmos que o ABC ele faz distribuições aqui, ou anúncios, pelo menos a gente toma como referência a Datacom, de 2 a 3 vezes no ano. E sendo que 2023, né, ele só teve uma Datacom aqui. Então pode ser que ele tenha mais uma ou duas e assim ele consiga chegar para completar os valores aí que nós temos na faixa de mais 40 centavos, entre 40 e 60 centavos até o final de 2023. Evidentemente, se os resultados ao longo do segundo semestre ajudarem. Lembrando que a gente teve um primeiro semestre bastante encolhido. No momento que eu estava fazendo esse vídeo, a ação ia a R$ 18,25. Se nós tomarmos esses R$ 1,21 que nós estamos projetando de proventos lá no final do ano e dividirmos isso por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, o nosso preço teto ficaria em R$ 20,22. Se não, nos últimos 5 anos o banco ele veio pagando aqui R$ 1,19, então até tem uma compatibilidade nesse R$ 1,21. Para esse R$ 1,19, o nosso preço teto ficaria em R$ 19,91, portanto a ação está abaixo aqui dos dois preços tetos que nós temos, tanto quando olhamos para a projeção quanto quando olhamos para o passado. Se considerando aqui o patrimônio líquido em 5,4 bi, vejo que ele cresce 3,5 nos primeiros 6 meses, é um belo crescimento, até diga-se de passagem. Nós temos aqui um preço da ação sobre o valor patrimonial por ação em 0,76 e você que acompanha o canal sabe que quando está abaixo de 1, nós consideramos que a ação possa de fato estar barata e confirma pelo preço atual da ação comparado com os nossos dois preços tetos e também o indicativo de que não tem risco investir no ABC, uma vez que o preço da ação está abaixo do seu valor patrimonial. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 5,26, ou seja, se você comprar a esse preço, em função do lucro líquido, você recebe de volta aí, em aproximadamente 5 anos e 3 meses. E no final, eu sempre deixo a nossa tabela comparativa, aqui no caso banco a banco, onde nós temos, eu ainda não analisei, mas vou analisar, esses números do Bradesco são do primeiro trimestre, mas Santander já foi analisado e Banco do Brasil também. E agora nós temos aqui o ABC, eu deixo sempre essa tabela aí lá no Instagram do canal mh.investir para que você conclua, chegue à sua melhor decisão para aquilo que cabe na sua carteira. E por fim, duas coisas que eu não gosto no ABC é a alta volatilidade dos seus preços, o que às vezes ele oferece condições, às vezes ele não está se oferecendo tanto, e isso aí me incomoda porque
se você compra, você quer ingressar no banco como acionista, pode ser que ele acabe numa condição que você demore muito a comprar novas ações. E a outra coisa que me incomoda, ou me incomodou pelo menos, foi justamente aquela revisão do guidance ali. Ficou muito estranho para mim, mas aí você verifica se você acha que isso aí não tem problema nenhum, a fins de investimento, o fato é que essa é uma ação que está se oferecendo. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!